Olá, queridos, tudo bem com vocês? Incrível, né? Já chegamos à Semana Santa de 2022, que esse ano tem como tema o amor vive. Será sem dúvida uma semana especial. Talvez na sua igreja você vai fazer o programa a semana inteira, em algumas igrejas são só alguns dias, outros dias acontecem as reuniões em pequenos grupos, mas enfim. Aquilo que você for fazer na igreja com as crianças, tenho certeza que vai ser uma bênção, porque todos os dias estão especiais, todos os dias tem algo interessante, especial para a criança aprender com a atividade proposta. Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção e vale a pena você se envolver e se programar para fazer aquilo que for possível dentro da sua realidade. E numa semana como essa, né, a Semana Santa, a gente não tem apenas a história para contar para as crianças, mas nós temos mais recursos, outras atividades para que elas assimilem a proposta ou o tema, né, proposto daquele dia. E vale a pena a gente se atentar em algumas orientações especiais para que tudo ocorra bem aí na sua igreja com as suas crianças. O amor vive. O objetivo principal dessa semana é revelar o amor de Deus. E o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que as crianças vão ver o amor de Deus através de você, professor, professora, ajudante, coordenador, não importa. Você que vai estar ali com ela, coordenando, trabalhando, fazendo atividade com ela, contando a história para ela. A criança, ela vai perceber o amor de Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos, na sua maneira de tratá-la, na sua maneira de olhar para ela, na sua maneira de demonstrar que se preocupa com ela ou que ela é importante para você, que é muito bom que ela está ali. Então, são coisas muito importantes que você cuide para que a criança perceba, porque ela percebe o amor de Jesus nas nossas atitudes. Não pode faltar louvor e oração a cada reunião, né? Claro. Essa semana de oração, ela vai falar sobre os sentimentos, cada dia da semana, um sentimento específico, e vai ser interessante você conversar com a criança sobre aquele sentimento, deixar que ela se expresse, ter atenção às palavras da criança, dar oportunidade para que todas se expressem, demonstrar apreço, demonstrar atenção. Isso fará toda a diferença para que a criança possa ali expressar para você o que ela sabe sobre aquele sentimento, né? Ou o que ela sente, enfim, vai ser com certeza bem interessante. Uma proposta, né, da semana é você ter um momento de oração. Cada criança vai receber um envelope escrito intercessor. Cada criança poderá escrever o seu pedido de oração ou desenhar para aquelas que não são alfabetizadas. Cada criança vai pegar um desses pedidos que estará numa caixa e vai levar para casa para orar. Bem legal, né? Cada criança vai orar por alguém, por algum amiguinho que está ali com ela. Em relação ao verso bíblico, eles dão a ideia de você fazer uma pequena dinâmica, né? Encontre o verso. Você vai dar pistas para que a criança descubra qual é o verso do dia. Se as suas crianças são todas maiorzinhas, isso vai funcionar super bem. Se as suas crianças, a maioria, são pequenas, não são alfabetizadas, aí você pensa de outra forma, ou você tira essa parte e vai direto ao verso, mas sempre levando a Bíblia, sempre mostrando a Bíblia, enfim, faça de acordo com a sua realidade aí, ok? E depois a outra coisa bem legal que vai ter a cada encontro é a caixa do amor. Essa caixa, a cada dia você vai preparar algo para mostrar para as crianças ao final da mensagem bíblica, e com certeza vai ser super interessante para elas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe muitíssimo. Então vamos lá ao nosso primeiro dia. Eu divido esse primeiro dia em 5 pontos, né? Em 5 momentos, vamos dizer assim. O primeiro momento, é claro, você vai receber as crianças com muita alegria, né? Você vai preparar ali uma, duas músicas para cantar com elas.
depois você vai orar com elas, e aí então vamos introduzindo a temática do dia. Nós vamos começar então falando com as crianças sobre o sentimento. Você pode fazer então aquele termômetro com os sentimentos, e a cada dia ali você seleciona o sentimento da noite. Ou se você não tem como fazer isso, leve um cartaz escrito o sentimento que você vai falar sobre aquele dia. De repente, cole em um quadro o sentimento a cada dia que você fizer a reunião com eles. Enfim, você pode fazer isso de várias formas. Escrever ou colocar uma imagem que demonstre aquele sentimento e coloque ali na parede, em algum canto, a cada dia o sentimento que você vai falar com eles. E o primeiro sentimento, né, do primeiro dia é o amor. Fale com as crianças o que é o amor. Deixe elas expressarem, que elas entendem sobre o amor. Converse com elas sobre o amor. Vai ser bem legal. Você pode levar então ali várias imagens para que elas falem o que elas sentem quando vem aquela imagem. É muito legal você levar uma imagem de um cachorrinho fofinho, depois você coloca a imagem de uma barata bem grande, uma imagem da natureza, uma imagem de uma criança, de repente ali chorando com fome, enfim, separe ali, quem sabe ali umas 5 imagens e deixe elas falarem, né, o que elas sentem quando vem aquela imagem. Esse então é o primeiro momento. O segundo momento da reunião é o verso bíblico, o verso da Bíblia, que você vai fazer dando uma pista, se for o caso. Se as crianças forem pequenas, você faz de outra forma. O verso da noite, então, está em 1 João 4:8, um verso bem conhecido e maravilhoso que diz, 1 João 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso maravilhoso, né? Você pode falar com elas, até ajudá-las a repetirem o verso, né? Para que elas guardem esse verso de uma maneira mais fácil. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. É um verso maravilhoso. Depois, então, do verso, você vai, então, iniciar a demonstração do tema da noite, né? Que não é necessariamente uma história, mas você vai contar para elas, né? Explicar para elas o plano da salvação, né? Nessa noite. E para isso, então, eles sugerem um coração com fitas. Aqui, ó, eu coloquei as fitas aqui atrás, mas fica legal você esconder as fitas, né? Você esconder as fitas e você vai soltando as fitas conforme você for falar sobre cada uma delas. Cada uma das fitas colocadas no coração virá representar um momento da história da redenção. E nós começamos com a fita branca. Aqui nós vamos falar com as crianças sobre a criação do mundo. No princípio, Deus criou o nosso mundo perfeito. Era tudo lindo. A natureza era maravilhosa. Os animais todos mansos. Toda a natureza era perfeita. Imagine como que deveria ser lindo, né, aquela natureza. E você vai falando com eles sobre a natureza. Quem sabe você conhece alguma coisa que as crianças gostam, você comenta sobre aquilo, como era, né, no plano original de Deus. Mas, infelizmente, né, em algum momento entrou o pecado. Aí, então, você solta a fita preta. Você solta a fita preta. E aí, a fita preta representa o pecado. O pecado entrou no mundo e manchou a criação de Deus. Passou a existir morte, dor, tristeza. As plantas morrem, os animais morrem, os seres humanos, infelizmente, também morrem. Então, nesse mundo passou a existir tristeza devido à entrada do pecado. E isso foi muito ruim. Isso deixou o coração de Deus muito triste. Com o pecado, todos nós iríamos morrer para sempre. Mas Jesus tinha um plano de salvação. Desde antes dele criar o nosso mundo, esse plano já existia, porque ele nos amou muito antes de nós nascermos. Muito antes de nós existirmos, ele tinha esse plano. E aí, então, o plano de Deus era o quê? Aí você solta a fita vermelha.
Isso. Você solta a fita vermelha. Deus então enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por nós. Com a entrada do pecado, nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e morreu por nós, morreu na cruz por cada um de nós, para que através dele nós tivéssemos vida eterna. Jesus, ele demonstrou o seu amor por cada um de nós, não por obrigação. Ele morreu não por obrigação, mas por amor a cada um de nós. Com esse plano da salvação, com a morte de Jesus, nós então passamos a ter esperança. Você solta a fita verde. Graças a Jesus, nós temos a esperança da vida eterna, a certeza de que quando cremos nele e aceitamos o sacrifício dele e a gente permite que ele viva em nosso coração, nós teremos então a vida eterna. Ainda que a gente morra, ainda que pessoas queridas de nossa família ou amigos morreram, nós temos a esperança de que quando Jesus voltar, nós veremos essas pessoas e viveremos para sempre com Jesus na nova terra e no novo céu que ele tem preparado para cada um de nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Ele não está morto, ele não ficou morto para sempre, mas ele ressuscitou e ele está vivo no céu, preparando a casa para cada um de nós, preparando a nossa coroa da vida eterna, que ele dará a cada um daqueles que aceitarem o amor de Jesus. E então, depois de você fazer essa ilustração, com as suas palavras, do seu jeito, você faz um apelo à criança. E então, eu coloco o terceiro momento, né? Que é você apelar para as crianças que elas entreguem o coração a Jesus. E aí você pode terminar de duas formas. Você pode entregar um coraçãozinho também, para que cada criança, num ato simbólico, entregue o seu coração a Jesus. Você pode colocar ali, em algum lugar, uma cruz, na parede, uma cruz, e cada criança poderá colocar o seu coração ou colado na cruz, com véu, quem sabe colar na cruz, ou então simplesmente colocar ali aos pés da cruz, numa demonstração de entrega. Você pode fazer isso. Ou então você também colocar as mãozinhas dela, elas gostam também disso. Você pode contornar as mãos dela em papéis e recortar, e elas colam as mãozinhas na cruz, né? Ou você já prepara essas mãozinhas recortadas, entrega cada uma delas, cada uma delas escreve o nome na mãozinha, por exemplo, e coloca ali as mãozinhas na cruz. A ideia do coração me parece ser assim mais significativa para elas, mas faça aquilo que você achar. Vamos só relembrar para não ficar confuso na nossa cabeça. O primeiro momento nós vamos falar sobre o sentimento com as crianças, explicar sobre o sentimento. No segundo momento nós vamos fazer a parte do verso bíblico, que você poderá fazer a dinâmica para descobrir o verso ou então falar diretamente com elas. No terceiro momento nós vamos usar a ilustração do verso e da dinâmica, não da dinâmica, mas do tema do dia. Você vai usar a dinâmica, que no caso aqui é o coração com as fitas. O quarto momento, então, você vai fazer algo para ilustrar a história, ou gravar a história, que seria ou esse coraçãozinho para que elas coloquem, ou as mãozinhas na cruz. E agora, então, vamos ao quinto momento e último, encerrando, né, a noite, que seria a caixa do amor. A cada noite nós vamos ter com as crianças a caixa do amor. Faça essa caixa como você quiser. Eu tenho essa daqui, é uma caixa que eu já tenho aqui em casa, bem bonitinha. Mas se você não tiver uma caixa assim, você pega uma caixa de sapato, você faz uma caixa, coloca um coração, escreve caixa do amor. E nós terminamos cada noite abrindo essa caixa para as crianças. Na primeira noite, você vai abrir a caixa e o que você vai tirar dali de dentro? Você vai tirar um mini coração, igual que você contou a história, mas pode ser menor, com as mesmas fitas, e você vai entregar para as crianças esse coração, para que elas relembrem do que elas aprenderam e também contem às pessoas o que elas aprenderam. Elas podem usar o coração para contar para alguém,
ou entregar esse coração, mas explicar o que significa. Esse é o momento que você incentiva a criança a compartilhar o que elas aprenderam, a compartilhar o amor de Jesus. Bom, foi bem legal, né? Que Deus te abençoe. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os demais dias. Um grande abraço e até logo.